Boa noite a todos, é um prazer estar aqui de novo. E para quem não conhece, quem ainda não nos acompanhou, o projeto Palavras em Movimento Desmistificando a Escrita é da Oficina do Livro Editora, que tem por objetivo publicar novos autores. Muitos acalentam o sonho de escrever, porém não sabem qual é o caminho, por onde começar, quem ajudar, o que fazer. E a Oficina do Livro tem justamente essa proposta, esse trabalho. Nós incentivamos a pessoa a escrever e damos todo o apoio para que esse sonho se concretize. Então, acompanhe conosco hoje Palavras em Movimento Desmistificando a Escrita, onde nós apresentamos os nossos escritores, seus futuros colegas dos nossos futuros escritores, falando sobre Machado de Assis, que foi fundador da Academia Brasileira de Letras em 1897. Sua obra inicialmente trazia um tom bastante romântico, e a partir de 1881, esse tom passa a ser mais crítico e realista. Conosco estarão a Vilma Ruggeri. Por favor, Vilma. Olá, pessoal, estamos aqui de novo para a nossa live e hoje, com grande prazer, vamos falar de Machado de Assis. Boa noite a todos e todos muito bem-vindos. Então, para falar sobre esse grande autor, nós vamos chamar para a nossa sala Dias Campos. Dias Campos, por favor. Muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Eu só assistia, mas fui convidado, então fico muito feliz. E a gente vai bater um gostoso bate-papo, né? Sobre o maior escritor do Brasil, Machado de Assis. Você diz categoricamente o maior? Não tem como. Porque dizem, um dos maiores. Mas eu fico pensando, quem é que tem condições no Brasil de chegar e dizer outro é? Mesmo oitocentista. Não dá. Se bem que, depois eu vou falar, Machado de Assis não se sentia à altura de alguém. Mas é ele, e ele pode falar. Nós não temos condições. É como chegar e dizer para que Beethoven, como eu já li numa enciclopédia de música, que Beethoven não fazia muito bem a sua orquestração. Tudo bem que foi um crítico, mas, poxa, dizer que Beethoven não é the best, fica difícil. Fica difícil. Muito bom. Então vamos dar início ao nosso bate-papo. Primeiro, você gostaria que você dissesse qual é a sua profissão? Eu fui advogado e professor universitário de Direito. Comecei ensinando na Universidade Paulista Introdução ao Estudo do Direito, sexta-feira à noite. Eu precisava me virar para fazer com que os alunos prestassem atenção. Imagina, introdução ao estudo de direito já não é uma coisa muito legal. O pessoal gosta de direito civil, o pessoal gosta de direito penal, mas a introdução fica difícil. E eu me lembro bem, porque como eu fiz o curso do Reinaldo Polito há décadas atrás, eu sabia falar, óbvio. E fui desenvolvendo a fala dando aula, principalmente dando aula, e na advocacia. Sim. Só que no primeiro dia, na primeira noite em que comecei a dar a introdução ao estudo de direito, tinha na sala dos professores duas cafeteiras, duas garrafas térmicas. Sim. Uma com chazinho camomila e outra com café. Eu acabei com a cafeteira de chazinho de camomila. De tão apavorado que estava. Não consegui. Fiquei lá por 7 anos. Sim. Depois, mas o direito ele não me rezou. Então eu pensei, o que eu vou fazer? Se eu estou num lugar que não me satisfaz, tanto a docência quanto a advocacia. Eu me lembro, inclusive, que eu fui premiado com 2 títulos na docência, paraninfo de uma turma e professor homenageado de outra. Mas, mesmo assim, faltava alguma coisa.
Uhum. E depois de muito pensar, eu cheguei à conclusão, não, eu tenho que fazer aquilo que sempre gostei de fazer, de que sempre gostei de fazer. E aí eu Claro. abri mão do direito e fui para a literatura. Aliás, isso não é novidade. Nós sabemos perfeitamente que vários autores, tanto do passado quanto atuais, fizeram o mesmo. Né? Eu posso citar Balzac. Balzac começou, ele chegou em Paris, e se não, o primeiro ano em que ele iria tentar a literatura, se não desse certo, ele iria ter que advogar. Ele falou isso na sua biografia. Sim. Lígia Fagundes, que vou citar depois, ela começou, fez direito, depois foi escritora. E isso vai para qualquer um. Romero Brito, né? Ele estudou direito, queria ser embaixador, ou diplomata, largou tudo e foi fazer aquilo que queria, que era ser artista plástico. Eu também só sou mais um. Bom, maravilha. Quando você escreveu seu primeiro livro, e o que te inspirou a isso? Era só um pouquinho que eu tenho tudo anotadinho aqui. Eu comecei em 2008 com a coletânea Entre Linhas da editora Andros. Não é propaganda, é só para mostrar mesmo. Mostrar. Fiz... Faz parte. Eu entrei com um conto chamado Valeu a Pena, em que eu homenageava o MMDC. Mas a homenagem, o ápice, só vai estar no final, no epílogo do conto. E, graças a Deus, eu me lembro que na noite de autógrafos, você tinha contos e tinha crônicas. E tinha microcontos nessa coletânea. Então, veja o tamanho dela, a grossura, né? Uhum. E eu me lembro que, graças a Deus, o meu conto foi o que pediram mais autógrafos. Isso já me deixou estimulado. Sim. Mas isso com relação a contos. O primeiro romance que eu escrevi, em 2009, portanto, um ano depois, chamado As Vidas do Chanceler de Ferro, da Chiada Editora. Um épico histórico com temática espírita, né? E eu pensei que fosse assim, sucessão. Não foi, infelizmente. Eu tive que encaminhar um distrato que foi aceito, então todos os direitos autorais estão comigo. Eu gosto de dizer isso, porque assim, se alguém quiser, estão comigo. Fiquem tranquilos. E nesse romance, como é um épico histórico, né? Eu tinha que procurar, eu tinha que fazer uma pesquisa histórica, bibliográfica. Depois que eu peguei tudo o que eu podia e fui afastando, você sabe perfeitamente que o romance ele ganha vida própria. Chega uma hora que ele ganha vida própria. Você tinha uma ideia inicial, quando você começa a escrever, não, essa aqui não serve mais. Então, depois de para outro caminho. Exatamente. Depois de tudo que eu havia pesquisado, sabe quantos itens de bibliografia sobraram? Que eu aproveitei, melhor dizendo? 117. Isto, para mim, é um romance histórico. Nos moldes de Sir Walter Scott, o pai do romance histórico. Realmente. Com certeza. Entre romances e contos, quantos textos você escreveu? São 59 textos, entre romances, contos e crônicas. Né? Eu gosto muito de escrever crônicas, depois a gente fala sobre isso, se der tempo, é claro. Sim. E atualmente eu estou no meu terceiro romance psicológico. Estou no 9º capítulo desse romance psicológico. É o máximo que eu posso dizer, porque é top secret. E... Eu queria saber como seria esse tom desse romance psicológico. Não posso perguntar. Não posso. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Tá bom. E estou no 7º conto da minha nova coletânea de contos. Vamos ver se ainda este ano eu termino. Vamos ver. Muito bom. E que livro inspirou você? Teve algum especial que te inspirou no início da tua escrita? Então, eu gostei muito de Eugênia Grandet e Balzac, porque é um livro, um romance, que ele tem muita comicidade. E eu gosto de comicidade. Eu escrevo, principalmente nas minhas crônicas, quem já leu, por exemplo, O Ovo Pochê, lê, ri, se diverte. E eu aprendi isso com o Balzac, na Eugênia Grandet. Só tem um pequeno problema nesse romance. Ele conta a história. Veja, o título é Eugênia Grandet, uma mulher.
Mas o personagem que mais se destaca, aquele que realmente faz com que o livro se torne gostoso, divertido, é o pai dela, o pai Grandet. Esse foi o pai Grandet. E Balzac chega uma certa hora, perto do epílogo, e o pai Grandet morre. Sabe quando dá aquela cortada? Eu falei, mas e agora? Claro que eu continuei o romance, mas não foi aquela belezura que estava sendo. Mas essa é a minha opinião, respeito quem gosta do Eugênio Grandet. Muito bom. E você busca inspiração como? Com quem? Interessante, Silvia. Tudo aquilo, não é novidade, por óbvio, mas tudo aquilo que eu ouço, que eu leio, que eu assisto, principalmente quando leio, costuma dar um start. Então, o que eu faço? Eu estou lendo, geralmente, Machado. Vejo uma crônica. Sim. Naquela crônica, tem um Você fato direto. Então, eu anoto a frase e deixo na incubadora, que é o meu livrinho, o meu caderninho. E no dia seguinte é que eu vou pegar. Interessante. Às vezes demora 2, 3 dias, às vezes demora uma semana, mais de uma semana. Mas sempre vem. E também tem um outro fato interessante. Às vezes eu acordo na madrugada, geralmente para ir ao banheiro, e quando eu acordo, antes de levantar, vem um tema. Engraçado. Eu acredito que não sou só eu. Isso para mim é muito comum. O que eu faço? Sem ligar as luzes, que eu não quero acordar minha querida esposa, até porque se acordar ela vai reclamar. Com certeza. Ela está gostando. Eu pego no escuro mesmo o caderninho, a caneta, escrevo, faço garatujas à noite no escuro e fecho. No dia seguinte, eu vou lá, leio, e daí deixo incubando até que o tema venha. Veja, não veio, nesse caso veio o tema todo, mas é sempre bom melhorar, sempre bom melhorar. Claro, claro. Você sabe que eu tinha esse mesmo processo que você. Quando eu era palestrante, eu já fui palestrante, no grupo de oração. E eu, às vezes, pegava uma palestra de algum padre, começava a ler ou a ouvir, dava aquela inspiração, aí eu desligava e seguia a minha palestra. É muito comum acontecer isso, né? É interessante. Você sabe também, que, só assim. mas pegando o seu gancho, você sabe que isso aconteceu uma vez com o Vivaldi? Ele estava fazendo missa, estava rezando uma missa, e de repente, no meio da missa, veio um start musical. Sabe o que ele fez? Parou a missa, foi escrever as notas e por isso foi excomungado. Mas ganhamos a música, não é verdade? Maravilha, né? Valeu essa paradinha. Você se expõe em seus textos? No início, sim, eu achava divertidíssimo. Eu achava que isso era original. Veja, comecei em 2008, né? Eu achava original e me colocava. Mas há vários anos, nem sei quantos, eu parei de fazer isso. Até porque, como eu gosto muito de concursos literários, eu não posso... E já ganhou muitos, né? Alguns. Talvez venham outros por aí, talvez. Com certeza. Então eu parei de fazer isso. Então eu escrevo e não me coloco. A pessoa pode até entender que o texto diga a respeito a mim, mas isso é por conta dela. Eu não vou dar dicas. Certo, entendi. A gente pode jogar as palavras, é gostoso brincar com as palavras, né? Às vezes eu escrevo coisas histórias de outras pessoas, na primeira pessoa, para não expor a originalidade da história que eu ouvi, mas não tem nada a ver comigo. Então é engraçado, eu faço o inverso. Como você cria um título? Então, foi muito interessante essa pergunta, porque eu venho acompanhando as suas lives e as pessoas, parece que estão, os escritores, parece que estão indo na contramão do que faço. Então, que é muito bom. Claro, cada um é um. Cada um é um. Claro, exatamente. Somos individualidades. Pois bem,
Eu fiz direito e eu aprendi no direito, eu tive que fazer um curso, tive que apresentar uma monografia jurídica, que na realidade era só formalmente uma monografia, porque substancialmente era uma dissertação de mestrado, porque eu provei tese. E no livro do professor que ensinava a fazer monografia, ele dava minuciosamente todos os requisitos para se fazer uma monografia. Vale para dissertação, vale para tese. O livro valia para todos. Aqui, especificamente, chamava-se monografia jurídica. E ele explica que só no final, quando você termina o texto, o ponto final, é que você vai pensar no título. E eu fiquei com isso na cabeça. E fiz isso exatamente, e deu certo. E deu certo. Pelo menos o professor gostou, tirei a maior nota, e assim por diante. Só que, além desse ensinamento desse professor, infelizmente o nome não me lembro agora, não me lembra o nome, como dizia Machado. Não me lembra o nome? Lendo Machado de Assis, numa crônica eu não conto, agora me falha a memória. Ele diz assim, mais ou menos assim: já é bom que o título diga respeito a todo o livro. Ele faz essa afirmação. Então, isto coincidiu com o ensinamento do meu professor. Então, seja qualquer texto, romance, crônica, conto, depois que eu terminar o texto, é que eu vou pensar num título que vai se derramar sobre todo o texto. Daí fica legal. Porque se tiver, por exemplo, um título, isso já aconteceu em concursos, né? Vem um título, não que aquilo me limite, na verdade, limita, mas não é a mesma coisa, porque você está obrigado a fazer aquilo. É diferente se der o tema. É comum nos concursos públicos dar o tema, daí tudo bem. O tema não é o título. Mas título, para mim, só depois que termina o texto. Perfeitamente. Um sujeito absolutamente culto, né? E ele cita nomes, Homero, e outros escritores, e outros fatos históricos, no pressuposto de que o leitor conheça. Olha que coisa interessante. É claro que na época dele, as pessoas letradas eram letradas, concordo. Mas o que me chamou a atenção é que ele realmente cita, como se fosse assim, Mário de Andrade fez isso. Todo mundo sabe quem é Mário de Andrade. E ele coloca nomes, por exemplo, quando o Napoleão estava lá com as suas tropas no Egito, ele fala assim, 14 séculos vos contemplam para aqueles soldados ignorantes, desdentados. Machado coloca essa frase no pressuposto de que todos soubessem da história. Sim. E o português? O português é uma coisa deliciosa. Muita gente tem medo de ler Machado, e eu também já falei sobre isso, uma entrevista que dei para Darcy Martins, um grande beijo para Darcy, porque acha que Machado de Assis escreve empolado. Meu Deus do céu. Ele é do século Empolado? XIX. Não acho, não. As palavras seriam... Não, eu sei que você não acha, mas muita gente acha. As palavras seriam dificílimas. Não dá para entender. Poxa, para que serve o dicionário? Eu tinha um professor... Mas não é verdade? Eu tinha um professor de português... É verdade. Eu tinha um professor de português chamado Odilon. Espero que ele esteja nos ouvindo. Se não faleceu, faz muito tempo. Ele falava, eu sou professor de português e eu uso o dicionário, eu pego o dicionário todos os dias. E eu faço isso. Eu sou escritor, eu estudei num excelente colégio, adorava português, adorava literatura e uso, sem hipérbole, uso o dicionário todos os dias. E quando estou lendo qualquer texto, principalmente dos oitocentistas, eu sublinho, na verdade nem sublinho, eu envolvo a palavra, depois vou ao dicionário procurar, porque senão, o que adianta? E você vai, obviamente, aumentando o teu vocabulário, né? Essa como o Reinaldo Polito ensina, o método mais eficaz para aumentar o seu vocabulário. Ninguém está sabendo. Eu também não. A Maria Alice Rosa está dizendo que é sua admiradora. Desculpa, não ouvi. A Maria Alice Rosa diz que é sua admiradora. Então, somos dois, porque eu também sou seu admirador. Foi um bate-volta aí. Foi um bate-volta. Fãs. Colegas e fãs. Dias Campos, como você inicia um texto?
Eu aprendi também com o Reinaldo Polito que isso vale para uma palestra, óbvio, mas isso vale, curso de expressão verbal. Mas as regras que ele ensina valem para um texto, para você fazer um texto, seja um romance, seja um conto, seja uma crônica. E também aprendi com o Machado, porque Machado já fazia isso. O quê? Logo no início, depois que o tema está aqui, depois que toda a história, porque isso também acontece comigo, como com o Garcia Marques, né? Garcia Marques também acontecia. Você vem a história, ela já está no início, passa pelo meio e já vai direto ao epílogo. É claro que você tem que moldar aquela estátua, mas o epílogo já está aqui e o início também. O que eu faço? Eu faço uma frase, principalmente agora, já faz alguns anos que eu venho desenvolvendo isso com a ajuda do meu eterno e querido professor Machado de Assis. Sim. Eu coloco no início uma frase que, como o Reinaldo Polito disse, que chame a atenção. Uma frase que diga assim, opa, que negócio é esse? Para o leitor se prender logo no início. Se você me permite, eu vou dar um exemplo. Claro, fica à vontade. Dessa frase, se eu encontrar aqui. Aqui. Eu também gosto, vou dar um exemplo, eu também gosto muito de trazer Machado de Assis como personagem nos meus contos. Eu adoro fazer isso. Em modéstia à parte, faço muito bem. Até porque, de tanto ler Machado, o vocabulário dele, por exemplo, coisas e por aí vai, eu já absorveu. Já absorvi. Então, quando ele vai falar, eu consigo fazer como se ele estivesse falando. Pelo menos acho isso. E num conto que escrevi chamado As Borlas do Chambre, o que são borlas? Chambre, hobby de chambre, roupão. Sim. Borlas é aquela bolotinha, né, que tem pelinhos embaixo. Uma bolotinha com pelinhos. Tem em cortinas, tem em sobremesa, toalhas, assim por diante. Para que os leitores tivessem curiosidade do que eu estou escrevendo, porque o texto era um pouco grande, eu não vou ler, vou ler um outro, se você me permitir, se tiver tempo, mas deste não. Eu coloco a seguinte frase, na realidade, é o narrador que faz uma pergunta. Eu posso colocar uma frase, seja um parágrafo, seja um período, mas que chame a atenção. E essa frase pode ser uma pergunta ou uma afirmação, tanto faz. Eu coloco assim, mas eu coloco essa frase, como eu falei para vocês, eu estou lendo Machado e percebi que uma coisa num conto dele tinha a ver com outro conto. Falei, não é possível. E guardei. Deixei lá e aquilo foi borbulhando até que saiu as borlas do chambre. Diz assim a pergunta. Por que Machado de Assis praticamente repetiu em A Causa Secreta uma frase que escreveu 5 anos antes em Quincas Borba? Interessante. Assim, você olha e fala assim, poxa, Machado de Assis teve o defeito, entre aspas, de repetir uma frase. Na realidade, não era ipsis literis, mas vamos colocar a porcentagem. Devia ser uns 90%. Em uma frase 5 anos antes de Quincas Borba, ele repete em o conto A Causa Secreta. Aquilo me chamou atenção. E eu fiz o conto. É uma frase, não sei se vocês concordam, mas é uma frase que chama atenção. É de impacto. É uma frase de impacto. Que dica boa, pessoal. Muito bom, gostei, viu? Eu também estou aprendendo muita coisa aqui. E agora, quando você conclui que o seu texto está pronto, fechado? Espera só um pouquinho. Quando eu percebo que esse texto está... Quando eu sinto que esse texto está, para mim, perfeito. Ou seja, quando não há que se trocar nenhuma vírgula, quando não há que se trocar nenhum adjetivo por outro, adjetivos repetidos, quando uma frase seria melhor colocada aqui e ali, só depois que eu vi e reli esse texto, seja romance, mas principalmente contos, crônicas, é que eu digo, agora está pronto. Teve mais de uma vez que eu tinha prazo para entregar o texto de um concurso. No último dia, que eu estava para apertar o Enter, queria mandar os arquivos e o texto, eu olhei lá e falei assim, aqui cabe mudar esse adjetivo.
porque era muito empolado, e eu mudei. Então eu faço isso sempre. Olha só que interessante. Eu vou de encontro ao que, por exemplo, Sully Prudhomme, o francês Sully Prudhomme, que foi o primeiro laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1901, ele escreveu no seu livro, se não me engano, Pensamentos, se não me engano, ele escreveu que realmente, mais ou menos assim, tá? Realmente as palavras se repetem. É ruim repetir palavras. Determina assim, mas por quê? Então ele mesmo diz, mas por que é ruim repetir palavras? Ele, que foi o ganhador do Nobel, para ele repetia. Já eu, humilde aprendiz, digo não. Então, e eu preciso tomar cuidado também, porque como às vezes um texto exige muito a mesma palavra, o mesmo adjetivo, eu tenho que peneirar, eu tenho que pensar para que o adjetivo ou a palavra que eu vou colocar para não repetir não seja empolada, não seja difícil, porque se for difícil, talvez não gostem do texto e assim eu não tenha condições de concorrer a um concurso. Certo, entendi. Muito importante isso. O que você prefere? Romance, conto, crônica? Em Machado de Assis. Sem nenhuma dúvida, as crônicas, né? Como já disse... Crônicas do Machado de Assis são as suas prediletas. Crônica. As crônicas, eu não sei. São várias. O que eu percebi nessas crônicas, uma das coisas que eu percebi, é a atualidade de Machado de Assis. Machado de Assis é absolutamente atual. Como atual? Por isso que você prefere mais as crônicas? Prefiro as crônicas. Por causa da atualidade? Não que os romances não sejam. Não que os contos também não sejam. Mas o que me chamou a atenção foram as crônicas. Por quê? Porque antes da pandemia eu assinava o Estado de São Paulo. Com a pandemia suspendemos tudo, né, para não ter problema e tal. Quiseram até que eu lesse online, mas eu não gosto de ler nada online. Então eu falei, não, sem jornal, assisto na televisão, se for o caso. E como as notícias só são meio ruins, né? Eu até parei com isso. Mas quando lia o Estadão, estou lendo um artigo, uma notícia, seja em que caderno for. Como eu já li as crônicas, eu conseguia perceber no texto do Estadão, dos seus autores, algo que tinha exatamente acontecido, ou muito parecidamente, na época de Machado. E ele já colocava nas crônicas. Olha que legal! Então, eu vou, se você me permitir também, eu vou só colocar a primeira frase. Espera aí. Não estou encontrando aqui, mas tudo bem. Seguinte, eu fiz um texto e percebi, como eu havia dito, que no romance, agora encontrei, espera só um pouquinho. Eu percebi que numa determinada situação, num determinado conto, melhor dizendo, o Machado de Assis, ele fala a sua história na crônica, e essa história tem exatamente, mutatis mutandis, obviamente adaptando, que tem que ser adaptado, aquilo que existe na atualidade. O texto e eu apresentei esse texto no Prêmio Nacional de Literatura dos Clubes 2019. Ganhei menção honrosa com esse texto. Então, eles gostaram. Aliás, foi muito legal porque a comissão organizadora, julgadora, nos seus comentários, disse que o texto era pura literatura. Aquilo fez sorrir, aparecer até o siso, óbvio. E o texto era intitulado Fancaria Literária. O fanqueiro, na época, é uma palavra que não se fala agora. O fanqueiro, na época de Machado, nada mais é do que um vendedor de tecidos grossos e mal acabados. Sim. E o que ele fazia, segundo Machado? Principalmente em Paris, segundo Machado. Ele usava da lábia, fanqueiro é um vendedor, como se fosse um mascate, um vendedor absolutamente hábil, e usava da sua lábia conforme, como diz Machado, olha que legal, conforme a ondulação das espáduas do paciente freguês. Se o paciente freguês fosse mais culto, ele falava.
Se o paciente fosse menos culto, ele adaptava. Para quê? Para fazer com que o freguês comprasse aquelas porcarias. Porque fantasia eram porcarias. Respeitando opiniões ao contrário, mas trazendo como supedâneo a menção honrosa, eu fiz uma crônica premiado do meu clube IP, o IP Clube. Não teve mais ninguém premiado. Seja crônica, conto, eu fui, graças a Deus, muito premiado. E eu coloquei que o personagem, a primeira pessoa, né, o narrador, porque nós sabemos que a crônica é um belo bate-papo, né, um simples bate-papo, um gostoso bate-papo. Eu coloquei que como se ele estivesse entrando numa loja, numa feirinha de antiguidades e visse lá numa barraquinha um daqueles famosos romances a ghostwriters. Todo mundo conhece um romance a ghostwriter, né? Ele vem, eles fazem, tratam dos manjados lamuriosos e açucaradíssimos romances a ghostwriters, cujas capas ainda fazem suspirar mais de uma alma enamorada, graças ao apelo romântico que delas transborda e cujos títulos, sempre nomes femininos, todo mundo sabe, não vou dizer o nome aqui, mas sempre nomes femininos, parecem incendiar o imaginário das leitoras, que neles se projetam com furor adolescente. Daí eu pensei, mas pera um pouquinho. Nós sabemos que o romance a ghostwriter não é uma sumidade, respeitando quem gosta. Porque eu respeito, mas eu tinha que escrever um texto, tanto que ganhei menção honrosa por minha manifestação, livre manifestação. Então eu percebi, espera um pouquinho, os ghostwriters são, na realidade, aquelas funkarias do século XIX. E os funkeiros, os vendedores, os mascates, por motivos óbvios da evolução tecnológica, deixaram de ser o mascate, não foi mais o mascate, e passaram a ser a equipe de marketing e os capistas, que fazem aquela propaganda no livro para que aquela incauta chegue, eu quero esse livro para mim. E daí fiz esse raciocínio. Veja como é atual. Mutatis mutandis. Eu tenho outros exemplos também da atualidade, se vocês quiserem, mas esse me chamou muita atenção. E eu coloquei e ganhei. Muito bom. Vilma, você quer alguma pergunta? Eu queria dar boas-vindas ao pessoal que entrou aqui, que é a Silvia Soneto, querida Silvia, a Vera Lúcia e a Val Buchan. Boa noite e bem-vindas. Grande beijo a todos. Fico feliz que estejam assistindo. Muito bem. Você conclui, Dias Campos, que Machado de Assis é atual? Absolutamente atual, absolutamente atual. Eu tenho inúmeros exemplos, só vou citar um. Eu não sei como é que está o tempo, aí ainda temos bastante tempo, não sei como é que é. Estamos no tempo bom. Pode citar. Posso citar duas? Pode citar duas, estamos em tempo. Muito bem. Imprudência dos motoristas. Olha só que interessante. Teve o governador Dória, ele mudou, quando houve a mudança de 70 km por hora para 90 km por hora, os acidentes aconteciam, né? Passaram a acontecer. Um e outro, mas passaram a acontecer. E o governador Dória, num determinado artigo do Estadão, ele afirma que a culpa por esses acidentes são dos motoristas e dos motociclistas. E eu concordo. A velocidade aumenta, agem com imprudência, se respeitar, vão além de 90, nós sabemos que tem gente com pé de chumbo, e acaba ocorrendo o acidente. Por óbvio que na época do Machado você não tinha carros nem motocicletas, né? Bicicletas e tal. Mas você tinha coches, você tinha cavalgaduras, você tinha um monte de coisa. Até bondes. E o Machado, numa crônica de 1896, já afirmava a mesma coisa, demonstrando que o que o Dória falou é atual, demonstrando que o Machado de Assis falou é atual, porque coincidiu. Pelo menos é a minha interpretação. Olha o que o Machado diz. O Jornal do Comércio, um jornal para o qual ele escrevia bastante, deu um brado esta semana contra as casas que vendem drogas. Então, veja, não estou falando de
pistas, cavalos. Ele está falando em relação a drogas no sentido de remédios, né? Certo. Para curar a gente, acusando-as de as vender para outros fins menos humanos. Já dá para perceber o que vai acontecer. Citou os envenenamentos que tem havido na cidade. Então, esta loja começou a vender drogas e as pessoas começaram a morrer. Isso caiu no Jornal do Comércio. Vem Machado e continua. Mas esqueceu dizer, ou não acentuou bem, que são produzidos por engano das pessoas que manipulam os remédios. Um pouco mais de cuidado, olha os motociclistas e os motoristas, um pouco mais de cuidado, um pouco menos de distração ou de ignorância evitarão males futuros. Isto é ou não é atual? Mutatis mutandis. É óbvio que é atual. E eu me delicio fazendo isso. Eu não sei se eu cheguei a explicar. Eu leio, acho que eu não expliquei. Eu leio a notícia. Eu leio a notícia. Essa notícia, inclusive, saiu no Estado de São Paulo, de 11 de maio de 2017. Eu leio a notícia, lembro-me do que li, imediatamente vou anotar ambas as coisas, rasgo a página do jornal e tal, e monto um comentário. Não chega a ser uma crônica, é um breve comentário. E aí, assim, você gostou, as pessoas gostam. Uhum. Vilma, você tem alguma pergunta? Eu também. Agora você falando da atualidade do Machado de Assis, eu às vezes sempre comparo as situações, às vezes, que acontecem com o alienista. Com? O alienista. Não peguei. Não está me ouvindo? Tá ruim, não estou ouvindo. Não está ouvindo? Melhorou? Bem truncado, bem truncado. E agora? Agora sim. Então, estou falando sobre a atualidade do Machado de Assis. Tem várias situações atuais também que parece o alienista. Sim. O famoso conto. Eu gostei eu muito do alienista. Também gostei muito. Acho que ele tem muitas coisas que hoje acontecem que são atuais. Sim. Interessante que eu escrevi um texto sobre o alienista, porque Machado, em que pese a genialidade dele, eu li todo o texto, óbvio, e eu comecei a perceber que ele repetia, como já tinha feito em outro artigo, muitas palavras. Ele fala assim, os cronistas. No próprio texto do alienista, ele fala, os cronistas descreveram na época, a crônica da época, e eu contei, deu mais de 20 palavras, referências aos cronistas. Escrevi um texto e publiquei. Achei muito interessante. Claro, quem sou eu para criticar o mestre? Ele é meu mestre. Eu sou um mero aprendiz. Mas eu notei este repeteco. E não foram 2 vezes, foram acho que 20 e poucas vezes esta mesma frase. Mas, realmente, o alienista, este médico que começa a colocar toda a cidade dentro do hospital, né? Hospital de janelas verdes, né? Ele também. Tem gente que faz isso hoje também, viu? Por quê? Porque ganha. Tem muito médico. Olha só que interessante. Se você adaptar o que tem que ser adaptado, o que diz aquele médico que não libera o paciente para continuar ganhando dinheiro? Não é verdade? Ele não é um alienista? Ele faz exatamente isso. Só que de uma maneira mais camuflada. Era para dar alta, mas ele não vai dar alta. Ele vai prescrever mais um exame e assim por diante. Em relação a Dom Casmurro, a Capitu traiu mesmo, Bentinho? Antes, eu queria mostrar... Cadê? Se eu achar. Esta preciosidade que tem. O livro, que é Dom Casmurro, a capa não é atual. Aliás, não é antiga. Mas ela foi refeita, porque estava em péssimas condições. Porém, eu tenho a edição de 1950. Olha, gente, adoro isso! 1950. Na realidade, esse livro é da Amei! É da minha mãe.
mas eu me apropriei e ainda não devolvi. Espero que ela não esteja ouvindo esta live, porque se estiver, amanhã ela me cobra. Sim. Bom, Gente, coisa linda. é maravilhoso. Li também por ele. Com relação à traição, porque nós sabemos que o Dom Casmurro, ele conta a história do Bentinho, né? E o Bentinho se casa com a Capitu. E o Bentinho o Dom Casmurro, ele vai narrar tudo isso depois, né? Ele chega uma certa hora, cujo o filho dele, o Ezequiel, começa a crescer e começam a perceber, por isso a genialidade do Machado, começam a perceber que o Ezequiel é a cara de um sujeito amigo amigo da família que frequentava a casa dele. O nome dele agora me foge a memória, mas eu encontro 3 segundos. O Escobar. O Escobar era um amigo, frequentava a casa dele, amigo, tal. E o moleque vai crescendo, o Ezequiel, e começam a perceber que é a cara do Escobar. Daí, obviamente, o Bentinho começa a se remoer de ciúme, porque achou que foi traído pela Capitu. Sim. Geralmente, o Machado de Assis deixa isso em aberto para que o leitor decida. Para que o leitor compreenda, entenda. Não, ela traiu. Não, ela não traiu. Olha só que interessante, Silvia. A Lígia Fagundes Telles chegou a escrever um texto, se eu encontrar, dizendo que ela tinha traído. Depois de um laudo estudo, ela concluiu que tinha traído. Posteriormente, ela muda de opinião e muda dizendo que não, ela não traiu. É que eu estou tentando achar aqui. Enquanto você procura, eu vou ler o comentário da Maria Alice Ferreira da Rosa. A suposta traição de Capitu é mais enigmática do que a esfinge. É boa, gostei. Sem dúvida, sem dúvida. Se bem que, eu não encontrei, mas eu sei de cabeça. Ela fez esse texto, né? E depois voltou atrás. Então, para Lígia, para Imortal, não traiu. Uns determinados estudantes de direito, agora não me lembro de que faculdade, chegaram a fazer um processo e absolveram o Capitu por falta de provas. Olha só que interessante. Chegou ao direito e o direito disse, não há provas suficientes, não há provas cabais de que ela traiu o crime de adultério até então, agora não é mais. Não existe mais. E disseram não, ela não traiu. Agora, cada um vai ter a sua posição. Uma vez eu estava ouvindo o jornal, acho que eu estava ouvindo o jornal, ou lendo, agora não me lembro, e um determinado escritor, muito conhecido, escreveu mais ou menos assim, não me venha com essa história que Capitu traiu, porque isso é uma grande besteira. Ele falou isso. Mas as opiniões, como a nossa colega falou aí, é um enigma, né? Traiu ou não traiu? Minha opinião. Eu li 2 vezes o romance do Machado. No caso, eu li 2 vezes. Uma na escola e outra recentemente. Por delícia, né? Uma delícia. E para mim não traiu. Eu comentei com a minha mãe, o Capitu traiu, não traiu. E olha só que interessante, porque eu resolvi, talvez inspirado, como se o Machado tivesse chegado aqui e dito assim, olha, o que eu escrevi faz mais de 100 anos que todo mundo acha que traiu, não traiu. Eu já estou cansado disso. Eu vou pôr um ponto final nisso. Então, eu, inspirado nisso, trago o Machado de Assis para um conto. E ele vai dizer que Capitu não traiu. Para que as celeumas não mais existam. Eu estava cansado, não aguento mais. É um texto de 1 página, não sei se você me permite ler. Bem gostoso. Veja o título. Reparação. O Machado vai fazer uma reparação. Sempre torcia o nariz quando ouvia que a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida.
Não que algum dia Oscar Wilde me tivesse aborrecido. É que, na verdade, nunca achei um exemplo que se amoldasse às suas palavras e me satisfizesse. Agora vem a frase que prende. Mas os anos sucedem-se. É coisa fantástica. Não é que me vejo como uma luva assentando-me àquela afirmação? Até agora ninguém sabe quem é. Com efeito, tal como precisei outrora, retorno agora a Nova Friburgo. Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, era um lugar muito gostoso, onde o Machado de Assis ia se recompor da fadiga, porque ele era escritor, ele trabalhava demais escrevendo, ele era funcionário público, e a epilepsia atormentava ele, né? Então chega uma hora que mais de uma vez ele foi para Nova Friburgo, eu citei aqui 3 hotéis, porque lá os hotéis eram maravilhosos, ele ia para lá, se recompunha e voltava. Uhum. Não mais para refazer-me das carnes perdidas, ou do ânimo abatido, pois que no empírio este está sempre bom e aquelas não mais existem, mas sim para sorver de suas montanhas, das ruas e da pureza do ar, a preciosa inspiração. E para quê? Para fazer como fiz com o meu Brás Cubas. Aí já dá para perceber que é Machado. 2 pontos. Trabalhar cá no outro mundo, que foi exatamente o que o Brás Cubas fez, e compor outras memórias. Que memórias? Memórias póstumas de Brás Cubas. Ora, isso não é a vida imitando arte? Pena que, por força das circunstâncias, eu coloco entre parênteses, etéreas, não mais preciso hospedar-me a hotéis Lorenoth, Saluce e Enger. Ele adorava esses hotéis. Não me lembram, olha a frase dele que dá para perceber também que é ele. Não me lembram outras cozinhas que os igualassem. Veja que o sujeito é outro. As cozinhas passam a ser sujeito, não ele. Olha que delícia. Lamentações à parte, seria bom que me decidisse por um lugar às primeiras garatujas. E assoprava as lentes do pincenê, outro toque, antes de esfregá-las com um lencinho. Neste meio tempo, 2 turistas que passeavam próximos comentavam efusivos os momentos por que acabaram de passar. Foi o suficiente para que o bruxo do Cosme Velho, agora não tem como errar, aceitasse a sugestão e partisse rumo ao Country Club. Melhor lugar não haveria para o início do seu ofício. Ele vai para o Country Club buscar inspiração. Nós vamos ver para quê. Como fosse setembro, o canto do sabiá laranjeira embebia a brisa com sua inconfundível melancolia. Interessante que mais de um autor fala no sabiá laranjeira e cita que o canto é chato, o canto é melancólico. Esse sentimento fez lembrar ao recém-chegado o ganido sem fim do falecido Quincas Borba, porque Quincas Borba também tinha um cão chamado Quincas Borba. E ele murmurou 2 pontos. Sem dono, sem vencedor, sem batatas. Eu peguei a famosa frase, aos vencedores, as batatas, e mudei para esta frase. Retomada a realidade, e o filho mais dileto do Morro do Livramento já se sentia apto ao início do processo criativo. O estilo, seja por saudosismo, seja por entender mais adequado, o fato é que este novo romance seria escrito no velho estilo Memorial de Aires, que foi o último romance que Machado escreveu, que é um memorial, como se fosse como é que fala? Um diário. Tá. E a cada folha dobrada no diário, um rever dos fatos. A cada nova datação, uma catarse que alivia. Já estou acabando. Esqueceu-me dizer, Machado, frase dele, o verbo esquecer ele usa muito assim. Esquecia-me, esqueceu-me, esqueceu dizer. A cada capítulo concluído, um rogar a Deus para que o futuro narrador seja perdoado por seus entes mais queridos. Já dá para imaginar a quem me refiro. Se bem que decidido a acabar com a dúvida que há mais de um século sua pena imaginara, é forçoso confessar que o fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras não deixava de sentir um certo aperto na garganta. Afinal, os esclarecimentos que começariam a ser construídos e que, por certo, revolucionariam mais de uma convicção,
Longe estavam da simplicidade de se preferir a um amor, um voltarete. Machado faz isso. Você sabe que o verbo preferir, geralmente prefiro um voltarete ao amor. Ele pega e inverte. Fica delicioso de ouvir. Conforme resumiu Adelaide em linha reta, em linha curva, contos fluminenses. Aqui é o narrador falando. Além das provas que viriam a ser descobertas e que para sempre eximiriam Capitu do pecado do adultério, Bentinho deveria lutar contra o seu maior inimigo, o orgulho que o cegou e o perseguiu implacavelmente além túmulo. Por força de ele ter duvidado da honestidade da Capitu, é como se ele tivesse ido para lá e o remorso por isso o apedrejava. Sei. Ó musas, ajudai-me neste momento. E elas vieram. Mas não vinham sós. Mentoreavam um jovem escritor que, em início de carreira, também buscara a Suíça brasileira, ou seja, Nova Friburgo, para aurir inspiração. Seria por meio dele que o nosso sempre Machado poria fim às múltiplas leituras de Dom Casmurro. À noite, finalzinho, quando ambos os pensamentos já se haviam harmonizado, de Machado com esse escritor, o pai de Ezequiel, o Bentinho, iniciava assim as suas memórias. Então, o Bentinho vai fazer outras memórias, como fez Memórias Póstumas, como Brás Cubas fez as suas Memórias Póstumas. 2017, 9 de dezembro. Se a terra lhes foi leve, não o foi para mim. Você sabe que a Maria Alice Ferreira da Rosa diz assim, e se a traição foi do pai dele e o Escobar é irmão do Bentinho? Nossa, agora ela polemizou, hein? Agora... Essa possibilidade, mas nem em sonhos eu pensei, viu? Parabéns. Mas Só que a gente não dá para afirmar. Eu vou dar uma sugestão aqui. Futuramente, nós vamos ler um livro e conversar a respeito dele. Vamos fazer isso uma vez por mês? Interessante. Viu, você tem alguma pergunta a acrescentar? Eu estava vendo aqui, o Memória de Brás Cubas, é o livro que ele começa a escrever depois que ele já estava morto, não é? Eu acho Memórias póstumas de Brás Cubas. Póstumas, eu acho interessante essa abordagem dele, né? Essa pegada de escrever. É genial, né? Genial. É gênio. Ele é um gênio. E cadê? Ele fala muito interessante, porque no início, como ele começa a falar sobre começar as suas memórias, ele faz uma dedicatória. Ele dedica aos vermes que comeram a sua carne. Nossa, que coisa! Que verdade, hein? Isso vai ser muito original, né? Você dedicar para os seus vermes. Nossa, homenagear os vermes, realmente. O cara é muito maluco. Como o nosso tempo já está se esgotando, meu querido, você tem alguma consideração final? Olha, eu gostaria de dizer que não tenham receio de ler Machado, porque Machado é maravilhoso, é delicioso, é cativante. Você ganha cultura, você ganha vocabulário, a tua cabeça abre por força do que ele fala, do que ele cria, do que ele mostra. Apenas um detalhe, aqui vale colocar interessante. Machado de Assis foi romancista, contista, cronista, crítico teatral, e ele também foi para o teatro, ele foi dramaturgo, sabia falar português, latim, francês, inglês. Mas olha só que interessante. Não que não devam ler, muito pelo contrário. Eu citei numa live há pouco tempo, do Roberto Ferrari, a frase do Machado, um personagem de uma peça de Machado, que diz assim: os poetas têm sempre razão, reticências. Ele adorou. Mas, convém dizer, isso é muito interessante, é muito criativo, porque nós sabemos perfeitamente, criativo não, ele é original, nós sabemos perfeitamente que Machado era um gênio em tudo.
Mas, no teatro, ele mesmo percebeu-se que não tinha o dom da dramaturgia. Olha que interessante. O texto, explicando a advertência, o texto do professor de Mário de Alencar, diz assim: pois com todos esses elementos, ele, Machado, não pôde adquirir o talento dramático. Ele próprio o sentiu e reconheceu. Olha que coisa interessante. Encontramos algo no Machado em que ele mesmo não se considerava bom. E só para finalizar, Machado morreu na Rua do Cosme Velho, e quem foi fazer os seus últimos votos, a sua última saudação, foi Rui Barbosa. Rui Barbosa. E Machado, ele, numa crítica, agora uma história crítica literária ou crônica, ele mesmo, e também é original, ele mesmo diz que ele não se comparava a Rui Barbosa. Para ele, Rui Barbosa era muito melhor. E ele também dizia que não era jurista, né? Então, tem isso também. Mas leiam, insistam, porque Machado de Assis é uma delícia. Você falou de Rui Barbosa, você recebeu uma comenda, Rui Barbosa, não recebeu? Que coincidência, está aqui do meu lado. Eu nem tinha percebido. Nossa. Deixa eu ver. Eu nem tinha percebido. Quero ver essa comenda. Graças a Deus, por força dos textos que escrevo, eu fui contemplado há dias atrás também com a Comenda Internacional Diplomata Rui Barbosa, área de Haia, pela Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, World Organization of Human Rights Defenders. Olha que linda! Olha o Rui Barbosa. Olha o Barbosa. E também adianto, já que o tema é Machado de Assis, que a comenda da NACLAB, aquela a academia maravilhosa em que fui aceito, também vai me mandar, ainda não chegou, mas também vai mandar uma comenda com a efígie do Machado de Assis. Quer dizer, os meus dois heróis, Machado e Rui Barbosa, vão ficar comigo, penduradinhos. Que delícia! Parabéns! Parabéns! Eu quero dizer que a live de hoje foi um sucesso. Todo mundo dizendo as pessoas dizendo que passou muito rápido e que você despertou interesse na leitura de Machado de Assis. A Teca Castro diz que vai ler mais, que ela já leu, mas que você despertou maior interesse na leitura, e também mais alguém falou que agora eu estou perdida aqui. Posso não ter lido Machado como eu queria, mas vou ler suas crônicas e contos como já li seus livros. Muito bem, Fiascão, parabéns. Foi. Eu é que agradeço. Você despertou interesse, acredito que muitos vão ler Machado de Assis. Fico muito contente. Era o meu objetivo principal. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Ele que faz parte do corpo editorial da Oficina do Livro, ao lado de José Neumann e Pinto, Ellen Dastre, Elô Pinheiro, e eu quero te agradecer muito por sua presença. Contamos com você sempre. Um grande abraço, muito obrigada. Boa noite. Um beijão, até mais. Boa noite. Até logo a todos. Boa noite. Muito bem. Vilma, com você a palavra. Bom, foi muito gratificante, né? O pessoal gostou bastante. Achei muitas coisas interessantes, né, de Machado de Assis. Realmente ele despertou vontade de muitas pessoas de ler mais Machado de Assis. E eu aproveito também, aqui antes da gente se despedir, a convidar, né, quem está nos assistindo, a também ficar empolgado em escrever, né? Aí, quantos Machados de Assis tem dentro aí de tantas pessoas, né? Então, a gente convida vocês
a continuar escrevendo aqui com a gente. Nós estamos agora com a antologia 60+, a nova etapa da vida, um tema bastante atual, que tem muita coisa para se dizer. Nós estamos com essa antologia em aberto, aguardando os textos de vocês, e venham escrever com a gente. Venham aí despertar o Machado de Assis que há dentro de cada um de vocês. Temos também a antologia Um Jardim em Palavras, será traduzido para o italiano. Um Giardino in Parole será uma antologia bilíngue e oportunamente publicada na Itália. Portanto, temos dois temas para vocês se inspirarem e entrarem nessa delícia arte, dessa deliciosa arte da escrita. De escrita. E gostaria de informar também que os nossos livros estão disponíveis pelo site Oficina do Livro, oficinaeditora.com.br, na nossa loja virtual, pelo Amazon e mais fácil ainda, super rápido, pelo WhatsApp 963138721, no horário comercial, ou deixe sua mensagem, nós encaminharemos o livro que vocês quiserem para vocês. Temos livros maravilhosos, se eu for citar aqui, vou ficar mais 1 hora citando. Então, tá aí a recomendação, leiam e escrevam, que para escrever é preciso ler para buscar inspiração. Tudo bem? E a semana que vem, nós teremos a companhia da Ellen Dastre, blogueira, que vai falar sobre conselho de vó. Olha que delícia. E é interessante que ela vai falar perto já do dia da avó, né? Isso. Dia 26 desse mês, 26 de julho, é o dia da avó. Então, quinta-feira que vem, dia 23, né? Nós estaremos aí com a Ellen falando sobre a delícia de ser vó. Isso mesmo. Então, Vilma, obrigada pela sua companhia de sempre. Obrigada a vocês. Um beijo a todos, boa noite e até a próxima quinta. Pessoal, até a próxima quinta. Obrigada pela disponibilidade, pela atenção de vocês e pelo carinho. Beijo a todos e até a próxima.